E aí pessoal, tudo bom? Professor Pádua aqui falando. Estamos de volta para mais um vídeo e neste vídeo nós iremos falar sobre a origem da Lua e as fases lunares e eclipse. Bora lá. Então pessoal, existem algumas teorias sobre de como surgiu a nossa Lua, mas a teoria mais aceita até hoje, certo? Ela diz que a Lua se originou a partir de um impacto entre a Terra e um outro planeta primitivo lá no início do sistema solar, certo? Então, do choque, do impacto entre a Terra e este planeta, chamado Theia, né, hipoteticamente, eles se chocaram e dos destroços, né, houve aí materiais que com o tempo foram se aglomerando, se juntando, e a gravidade juntou esses materiais até formar a nossa Lua como nós a conhecemos hoje, né? Inclusive temos evidências científicas sobre o fato, né? Porque a primeira visita, né, espacial, né, a primeira viagem espacial do homem à Lua, foram coletados materiais, né, da Lua e analisados, né, em laboratório, que comprovaram, né, que há elementos químicos tanto na Lua quanto na Terra muito parecidos, certo? Então as fases da Lua são Lua nova, Lua crescente, né, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. As fases da Lua representam os diferentes aspectos que vemos o nosso satélite natural na Terra, né, ao longo de um ciclo lunar. Isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta e em relação ao Sol, né? Então, cada uma dessas fases, ela dura em torno de 7 a 8 dias, certo? Em torno de uma semana, tá bom? Então, daqui da direita para a esquerda, nós temos a Lua nova, a Lua crescente, né, que é chamada de quarto crescente, porque aqui essa parte iluminada representa apenas um quarto da Lua, que nós podemos perceber e ver daqui da Terra. Aí temos a Lua cheia e temos a Lua minguante, né, que é quando a Lua também vai sumindo aqui da nossa visão aqui da Terra, certo? Vai diminuindo. Bem, então o eclipse é um fenômeno astronômico marcado pelo escurecimento total ou parcial de um astro. Então, nós aqui na Terra já somos familiarizados com o eclipse, né? No caso, o eclipse entre a Terra e a Lua, certo? E o Sol. Vamos lá, então o que é o eclipse solar? O eclipse solar, ele ocorre quando a Lua, né, está entre o Sol e a Terra, como nós vemos aqui na figura. Então o eclipse solar ocorre quando a sombra da Lua ela é projetada em algum ponto da Terra, né? E quem, né, no caso, quem mora naquela localidade ou naquele ponto vai detectar esse eclipse, certo? Em alguns lugares o eclipse pode ser total, que é quando esse ponto aqui é essa regiãozinha mais escura aqui da sombra, e em outros lugares o eclipse pode ser parcial, quando apenas atinge essa região da sombra aqui mais clara, certo? Essa regiãozinha mais escura é chamada de umbra e essa regiãozinha mais clara é chamada de penumbra, né? Então nós temos aqui nessa regiãozinha mais escura o eclipse total, né? E aqui na região mais clara da sombra nós temos o eclipse parcial, tá bom? O eclipse lunar. Como acontece o eclipse lunar? Já o eclipse lunar ele acontece quando a Terra está entre o Sol e a Lua. É o contrário, certo? Então o eclipse lunar acontece quando a sombra da Terra ela é projetada sobre a Lua. Nesse caso, né, até a Lua ela vai ficar atrás da Terra e ela vai receber a sombra que vem da Terra.
certo? Esse é o eclipse lunar, né? Então, sem a pequena diferença, né, que nós temos uma grande diferença entre esse eclipse e o eclipse solar, certo? O eclipse mais comum que nós vemos é o eclipse solar, não o eclipse lunar, certo? Uma curiosidade sobre o eclipse lunar é que sem a pequena diferença, né, de inclinação, né, entre essas duas órbitas, a órbita da Lua e a órbita da Terra, ocorreriam eclipses lunares sempre que houvesse uma lua cheia. Mas isso não acontece por quê? Porque o plano de inclinação da Terra e da Lua são diferentes, certo? Como nós vimos no vídeo anterior. O plano da Terra, né, que é a volta que a Terra faz em volta do Sol, é chamado de eclíptica. E o plano que a Lua faz em volta da Terra, que é esse círculo aqui que a Lua faz em volta da Terra, está em um plano diferente, certo? Então são duas perspectivas diferentes, tá bom? Então era isso, pessoal. Até o próximo vídeo.